conversar agora com o doutor Eduardo Leite, que eu tenho certeza que ele tem uma análise muito assertiva a respeito de tudo que está acontecendo nesse momento no Brasil. Bom dia. Como está? Tudo bem? Para nós, pelo menos, né? É, pra gente tá bom. Acho que para eles também, né? Para os 12 mensaleiros que conseguiram aí o recurso, eles com certeza estão aí felizes ainda comemorando essa vitória em cima do povo, a gente pode dizer. Deve ter comemorado com uísque de 20 e poucos anos, né? Eu acho que alguém deve ter comido pizza ontem só para tirar um sarro, do jeito que são cínicos. Olha, eu vou falar para você, eu não sei nem por onde começar. É difícil, né, doutor Eduardo? É o tipo de coisa que a gente estava torcendo para que não acontecesse. É como se a gente tivesse derrotado hoje. É essa a sensação que eu tenho. É o recomeço. Eu diria que não é o fim, achávamos que seria realmente o fim, mas infelizmente a única forma que eu tenho como classificar esse voto do ministro Celso de Mello, para mim foi um voto vergonhoso. Também. Eu acho que jogou, aliás, não só eu, mas o próprio ministro Marco Aurélio também já disse hoje na Jovem Pan, que realmente o Supremo Tribunal perdeu muito, perdeu a sua credibilidade, perdeu a oportunidade de efetivamente mostrar para o povo brasileiro que o Supremo é um organismo sério, independente, né? É um organismo com credibilidade, um organismo que efetivamente faz, que deveria ter feito justiça em nome de um povo todo. Eu fiquei com a sensação, imagino que muita gente também, de que a desconfiança de que essa história toda é um jogo de carta marcada é uma pura verdade. Se a gente tivesse tido esse voto contrário, não, realmente, são imparciais, está tudo certo, está tudo rolando da forma como tem que ser para que sejam condenados por um crime que está provado que eles cometeram. Aí não, aí de repente vem essa né, como se fosse um choque contra a nossa fé, se a gente pode dizer assim. E aí realmente parece que é um jogo de cartas marcadas e que de fato eles confiavam de que nada ia acontecer de muito grave desde o começo. Porque de passar, como a gente está falando, do regime fechado para o semiaberto, fica brando demais perto de tudo que eles fizeram. Regiane, a leitura que eu faço, se todas as pessoas que cometessem crimes tivessem o mesmo tipo de justiça que essas pessoas tiveram, que os mensaleiros tiveram... Ninguém ia pra cadeia. Obviamente, não, já vai uma pequena parcela, mas essa pequena parcela que vai pra cadeia, de fato, são pessoas desprovidas de qualquer condição financeira, social e daí por diante. O que eu vejo é que, com o voto do Celso de Mello, e não é aquela coisa... eu aderi a um grupo de 5 outros votos. Aderiu a 5 votos sob total suspeição, porque na verdade é óbvio, aqueles votos não foram votos de total independência. O voto do Teori, o voto do Barroso, o voto do Weber e o voto do Lewandowski e do voto daquele outro ministro, que entrou agora por último, eu esqueci o nome dele. É uma mulher, não, é o mais jovem, Tá. Então esses 5 votos eram votos realmente que sempre criaram uma falsa expectativa de justiça, né? Justiça em nome do povo brasileiro. Então eu posso dizer para você que com o voto do Celso de Mello se sacramentou e se promoveu a impunidade no país. É a única forma que eu consigo definir. E esse negócio de chegar não, olha, agora vai reabrir o caso, só os 12... Não, na verdade, quando você reabre o caso, tem alguns juristas que estão dando informações, e talvez informações até equivocadas. Quando você reabre este caso com os embargos infringentes para 12 dos réus, proporcionando até a ele a oportunidade de serem absolvidos no crime de quadrilha, aqueles que foram condenados no crime de quadrilha poderão entrar com uma revisão criminal, também se utilizando da mesma absolvição. Então ele é extensivo. Quando ocorre uma absolvição para um determinado grupo, essa absolvição pode ser estendida aos demais réus também. Então não é que só vai ser julgado em relação àqueles 12 réus, né? Vai ser reaberto em relação àqueles 12 réus que poderão ser absolvidos na formação de quadrilha, que é o que eles pretendem. Na verdade, você abre uma possibilidade de revisão criminal. A revisão criminal é depois que está sacramentado
tem o trânsito em julgado, não há mais recurso, aí existe a possibilidade de você rever, ou seja, um fato novo. Quando ocorre um fato novo, você pode entrar em juízo para poder rever aquela pena imposta. Então, se eles forem absolvidos, se esses 12 forem absolvidos, Dirceu e os demais forem absolvidos pela formação de quadrilha, isso pode ser extensivo aos demais também. Mas o que pode acontecer também é prescreverem alguns dos crimes, né, pelo tanto de tempo que o estudo já está sendo analisado e julgado. Então vamos supor que na melhor das hipóteses eles votem para que não, as penas não sejam reduzidas. Mas existe sim a possibilidade deles cumprirem uma pena muito menor, justamente porque alguns crimes vão prescrever e eles não vão acabar não pagando por isso. O que ocorre com relação à questão da prescrição, a prescrição ela interrompe toda vez que há uma decisão. Então a prescrição novamente foi interrompida. O que você tem é uma outra figura jurídica chamada a extinção da punibilidade, ou seja, o Estado não alcança o tempo necessário para punir, ele não tem tempo necessário para punir. O que é essa questão, essa figura jurídica? A extinção, ou seja, em que pese ele ter sido condenado, não há mais, o Estado não tem a capacidade de punição porque perdeu o prazo para punir. Se a gente julgar a base de um argumento como esse, tudo bem, está na lei, o que está na lei a gente tem que cumprir, mas não é um absurdo completo. O criminoso continua sendo criminoso, não importa se ele fez isso há 15, há 20 anos, há 30 anos, ele cometeu um crime. De qualquer forma, diferente de outros países, é óbvio, né? Diferente do Brasil. Diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a pessoa o caso pode ser reaberto 40, 50 anos depois. Entendeu? Ou seja, a não ser que ele tenha sido absolvido. Se ele foi absolvido pelo grande júri, aí não tem mais recurso. Acabou, morreu o assunto. Entendeu? Mas se não foi, se não teve julgamento, obviamente pode ser reaberto a qualquer... No Brasil, não. No Brasil, você tem... É o melhor amigo do criminoso. Então, quanto mais tempo passar, quanto mais... E o pior é que a gente tem uma série de recursos que podem entrar, como a gente está vendo aí nesse caso. Quanto mais recursos entram, mais tempo leva e claro que aí o tempo da prescrição chega mais próximo. Olha, lamentavelmente, nós chegamos a um resultado, já sabemos o que vai acontecer. Ou seja, não vai acontecer absolutamente nada. Eles não vão para a cadeia, né? Os demais provavelmente vão acabar sendo presos, né? Agora, os políticos, os mentores intelectuais, aqueles que idealizaram todo o plano, porque é óbvio, os executores, eles executaram em função de um plano estabelecido. Que foi arquitetado antes. É óbvio, por aqueles que foram julgados e que efetivamente foram considerados chefes de toda essa. Essa é a razão pela qual o Zé Dirceu não quer ser chamado de quadrilheiro. Por quê? Porque o quadrilheiro é exatamente, ou seja, o mentor de tudo isso. Então o executor é o que faz o serviço sujo, ou seja, fez o serviço sujo, mas a mando de alguém, né? Por determinação de alguém, por um plano elaborado, obviamente. Então, o que acontece? E mais ainda, o que o povo brasileiro sofreu com essas ações criminosas praticadas, porque colocou em dúvida até a democracia do país. Porque se você for pegar, você vai lá e compra o voto, você na verdade mudou o sistema previdenciário do país mediante isso. Ou seja, então tem alguns casos que foram julgados que foram aprovados pelo Congresso Nacional mediante a ação criminosa praticada por essas pessoas. Porque estavam comprando votos para que as então você imagina quantas pessoas morreram em função disso, quantas pessoas perderam em função disso, né? Quantas pessoas não vão ter os seus direitos, por quê? Porque na verdade isso já foi aprovado e não tem como rever. Entendeu? O Celso de Mello não podia levar isso em consideração, ele levou em consideração o apelo das ruas, dizendo que não, a gente tem que fazer o que tem que fazer aqui, independente do que o pessoal pedir. O grande problema é o seguinte, que ele colocou que o Supremo ele é um organismo independente e que efetivamente não pode ser contaminado pela ação popular, né? Ou seja, pelos movimentos populares. Só que nada mais legítimo do que a ação popular. Né? Aí vem aquela questão que nós levantamos há algum tempo atrás, ou seja, toda e qualquer pessoa investida em cargo público deveria ser julgado pelo senso do povo, pelo tribunal do júri. O tribunal do júri vai lá, condena e está acabado, como acontece nos Estados Unidos. Uma vez condenado, não tem mais conversa. Não fica só nessa linguagem, nesse juridiquês que a população fica até difícil de entender o que está acontecendo. Exato, né? Porque ninguém sabe o que é isso, embargos infringentes, ninguém sabe. Aliás, sobre isso eu quero que você explique daqui a pouquinho. Eu vou dar um recado e volto já. Exatamente o que são os embargos infringentes e por que isso valeu nesse caso? Por que aconteceu esse
imbróglio de, ele vale ou não vale? Por que até o STF ficou na dúvida nesse caso? Daqui a pouquinho você explica pra gente, por favor, tá? Eu vou dar um recadinho rápido e volto já, mesmo porque esse assunto tá entalado na garganta de todo mundo. Antes, vamos continuar falando desse assunto que, como eu falei, tá difícil de descer com água, com chá, não desce de jeito nenhum. Esses embargos infringentes, eles deram aí a possibilidade de entrarem com os recursos e serem julgados de novo. Quer dizer, como a gente já falou, é como se nada tivesse acontecido até então. Mas por que eles próprios lá no STF ficaram com essa dúvida se os embargos valeriam ou não? Regiane, o Brasil tradicionalmente sempre foi muito criticado por essa questão, por essa quantidade de recursos. Né? Todos nós sabemos, isso já foi debatida exaustivamente essa questão. E isso, na verdade, sacramenta aquilo que todo mundo fala, o excesso de remédios jurídicos, né? Ou seja, o excesso de recursos. Os embargos infringentes, o que ocorre? Houve uma contradição. Né? 5 ministros votaram a favor, 5 votaram contra. 5 disseram que ainda depois da promulgação da Constituição de 88, persistiu, né, os embargos infringentes. Os outros 5 disseram que não, que na verdade foi revogado o dispositivo que amparava, né, o acolhimento dessa questão dos embargos infringentes. Entretanto, e aí veio o voto do Celso resgatando, ou seja, né, ressuscitando os embargos infringentes, que isso se utilizava desde a época, desde o começo do século passado, para você ter uma ideia. Né, isso é um remédio que tem há muitas décadas e que, inclusive, para você ter uma ideia, na época do Fernando Henrique Cardoso, a presidência da República mandou, quando estava se fazendo uma lei específica que tratava exclusivamente com relação à questão de recursos, chegou a mandar pedindo para que colocasse na lei a revogação desses embargos infringentes para não arrastar mais ainda o processo. E que foi derrubado esse dispositivo foi derrubado no projeto de lei pelo Congresso. O Congresso retirou esse dispositivo que caçava, que revogava, que acabava com esses embargos infringentes, tanto é que foi citado até pelo Celso de Mello ontem, essa questão, né? E aí o que acontece? Como ninguém falou absolutamente nada, o Celso de Mello entendeu de que, de fato, esses embargos ainda sobreviveu, né, à Constituição de 88. E o que é que prevê nesse dispositivo que estava adormecido até então? Ele estava adormecido, porque o Supremo nunca enfrentou essa situação de julgar ou não os embargos, a não ser em casos específicos, como a DIN, né, que nós já conhecemos como uma medida constitucional que ela é considerada inconstitucional lá na frente, né, ou mandado de segurança, ou alguma coisa que o valha. Então o que acontece? O embargos infringentes, ele tem uma configuração que, se 4 dos ministros votarem a favor de uma absolvição ou a favor de alguma situação e os demais votarem contra, então é cabível os embargos infringentes em função dos 4 votos. Se você não teve se você teve abaixo de 4 votos, 3, 2 ou 1, né, ou nenhum voto, então você não faz jus a esse remédio jurídico. E o que acontece? Porque são os 12 condenados, né, os 12 réus, porque esses 12 réus tiveram, durante o seu julgamento, em determinadas situações, em especial no caso de formação de quadrilha, a absolvição por pelo menos 4 ministros. E aí os embargos infringentes, obviamente, invocaram esses embargos infringentes, e agora ele foi reconhecido por 6-5. Então os embargos é exatamente isso. Mas até então, Regiane, vale lembrar que esses embargos, esse remédio jurídico, ele estava adormecido, porque até então ninguém se utilizava dele. Né? Então foi o primeiro enfrentamento que o STF teve, né, que o Supremo teve, e foi um enfrentamento numa causa, né, que efetivamente tinha um apelo popular, que efetivamente não dava para você... eu entendo que está revogado. Eu acho que eu penso que a Constituição revogou e, na verdade, se estabeleceu outros remédios jurídicos, que obviamente deverão ser disciplinados. Mas como o nosso Congresso é lento,
quase parado, a passo de tartaruga, não consegue enfrentar esse tipo de situação. Porque isso quem tem que enfrentar é o Congresso Nacional. O Supremo Tribunal não pode fazer leis. O Supremo não faz leis. O que eles fizeram com o voto do Celso, resgataram algo que está praticamente, ressuscitou algo que estava já morto, que já não existia mais praticamente no mundo jurídico. Então, isso foi ressuscitado pelo Celso, né, pelo Celso de Mello, pelo ministro. Agora, que de fato a sociedade perdeu com isso, que de fato o Supremo Tribunal perdeu sua credibilidade e com o voto do Celso de Mello se sacramentou e se promoveu a impunidade no país, isso não tem a sombra de dúvida, porque acabou em pizza. É verdade. Bom, com essas palavras eu vou encerrar o nosso bate-papo, porque eu concordo assim embaixo. Inclusive, as pessoas mandando aqui e-mails também, indignadas, é o caso da Maria Ivone. Como um decano faz justiça com o ladrão e essa imensurável injustiça com a nação? Quer dizer, realmente são coisas que tão difíceis da gente engolir. Doutor Eduardo, te agradeço demais. Claro que a gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui no Revista da Cidade, mas obrigado por entender, né, e fazer a gente entender um pouco mais esse momento que o Brasil está vivendo agora. Eu que agradeço. E vamos tentar digerir esse final de semana, né? Vamos. Tomara que venha, ainda bem que venha a primavera aí, para poder deixar um pouco mais, né, alegre a vida. É verdade. E nesse caso, pizza ela pode ser do sabor que for, que não vai ser boa, vai ser indigesta de qualquer jeito. Eu diria que essa pizza está estragada, viu? Podre, com certeza. Vou deixar aqui então o contato do Dr. Eduardo Leite no Facebook, 500 melhores júris, para você entrar aí em contato com o Dr. Eduardo, que volta na terça-feira que vem. Muito obrigada. Até terça, se Deus quiser. Bom final de semana para todos. Para você também. Muito obrigada, viu?